E a palavra que eu quero compartilhar se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 36 em diante, que vai dizer assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Guarde bem isso. Colocaram Tabita num quarto no alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com certo Simão, curtidor. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Amados, amadas, Dorcas foi uma mulher cristã da cidade de Jope. E a palavra vai dizer que ela era uma mulher cristã, ou seja, era uma mulher que acreditava no Senhor, em Jesus Cristo, era uma mulher conhecida. E quando a gente começa a ler esta palavra, a gente vai ver que tudo que está escrito referente a Dorcas é o suficiente para descrever quem é ela. O que significa Dorcas? O significado dessa palavra Dorcas queria dizer que era uma crente fiel em Cristo Jesus. Ela ficou conhecida principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor após a oração do apóstolo Pedro. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Quando a gente vai para o grego para buscar a tradução da palavra aramaica, quer dizer Tabita, né? Ambos os nomes significam gazela, mulher bonita, né? E vamos seguindo. A ressurreição de Dorcas foi o primeiro milagre que aconteceu, né? Que um apóstolo no Novo Testamento realizou. Interessante, mais uma vez, eu ressalto que, mediante a palavra, quando aqueles varões sabem que Dorcas morre, mas que Pedro está logo ali próximo, eles se reportam àquela cidade em busca de Pedro. Pedro vem, mas algo me chama atenção na palavra. O que, irmã Vivi? Quando diz que Pedro chega, aquelas viúvas que estavam ali com Dorcas, vestidas com as roupas, as túnicas que Dorcas costurou, Pedro pede para que todas se retirem. Ficou exatamente dentro do quarto, no alto, Pedro, Dorcas e o Senhor.
E antes, o que é que Pedro faz? Pedro se prostra, se rende diante do Senhor e ora. Para quê? Para receber a unção, para realizar através da vida dele, para ser realizado através da vida dele, o milagre na vida de Dorcas. Muitos querem realizar milagres, muitos querem aparecer, mas sem unção não tem milagre. Sem unção não dá. Pedro, ele se humilhou, ele orou para que viesse sobre ele a unção do Senhor. Além do que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nada mais sabemos sobre o que foi Dorcas, mas podem ter a convicção, a certeza de que as breves informações que estão contidas aqui no livro de Atos dos Apóstolos são suficientes para revelar o notório caráter de Dorcas. Aí eu digo para vocês, Dorcas fazia túnicas, vestes, Dorcas dava esmola porque ela queria ser crente em Cristo Jesus? Não. Ela fazia porque ela já era convertida. Entende? Ela já era convertida. Por isso, ela realizava todas estas coisas. Quando a gente pensa em esmola, a gente pensa em algo que nós temos, né? Que algumas pessoas têm essa visão. Ah, isso aqui não me serve. Muito pelo contrário. Esmola é aquilo que a gente tem na nossa bolsa, no nosso bolso, e que muitas vezes só temos aquilo ali. E a gente vai sair com o propósito de comprar o pão porque só tenho aquelas moedas. Mas vinha alguém antes e eu preciso dar as moedas de coração para abençoar outras vidas. Esse é o real significado da esmola. Não que não serve para a gente. É um desafio muito grande. E Dorcas vivia esse desafio grande, sabe? Muitos, e algumas ministrações, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: você só quer ser lembrada quando morrer? Falei, Jesus, misericórdia. Dorcas, ela já era lembrada antes de morrer, pelo que ela fazia, pelo dom que o Senhor havia dado a ela. Dorcas mudou vida de mulheres, vamos dizer, de uma geração de mulheres, simplesmente com um pequeno objeto em sua mão. Irmã Vivi, que pequeno objeto era esse? Uma agulha. Dorcas mudou a história de muitas mulheres. Através de um pequeno objeto, Dorcas deixou um legado. Tanto que aquelas viúvas, elas queriam mostrar o trabalho de Dorcas. Elas queriam mostrar o que ela havia feito para elas, que era benéfico, que elas estavam entristecidas. Mas também entendam uma coisa: quando algumas pessoas que estão ao nosso redor não fazem parte do processo ou do propósito, Deus não vai permitir participar de algumas experiências nas nossas vidas. Pedro pediu para que todas as viúvas que estavam naquele momento rodeando, chorando e mostrando as túnicas e as vestes, saíssem daquele lugar, sabe? E todas tiveram que sair. Todas tiveram que sair. Interessante que quando a gente vai falar um século antes, né?
foi dessa mesma cidade que o profeta Jonas embarcou no navio, na tentativa de quê? De escapar da ordem divina. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Quero dizer para mim, quero dizer para vocês, não adianta fugir da ordem e do propósito divino. Deus te acha, Deus te busca, não adianta. Deus nos chamou com um propósito, para cumprir um propósito. Deus, ele tem intenção com as nossas vidas. Dorcas era notável pelas suas boas obras. Obras e esmolas. Ela era reconhecida. Isso quer dizer, amados, que ela cuidava dos pobres, né? Que ali estavam naquele lugar. E ela usava de compaixão. O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro, na necessidade do outro. No verso 37, vai dizer assim: e aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E toda, e tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. Quando ele fala naqueles dias, eu entendo que naqueles dias difíceis que Dorcas enfermou e morreu. Mas antes dela morrer, diz a palavra que ela estava enferma. Mas em algum momento nós lemos que ela deixou de cumprir o propósito, deixou de costurar as túnicas, as vestes? Não. Por que, irmã Vivi, você começou dizendo que as minhas aflições, as minhas dores, as minhas lágrimas não devem ser maiores que o meu chamado? O que Dorcas sentiu, a situação que Dorcas estava passando, ela não deixou que fosse maior que o chamado dela. Ela continuou costurando aquelas vestes e aquelas túnicas para as mulheres. Guardem isso no coração de vocês. Independente das situações, das circunstâncias, ei, não deve ser maior que o nosso chamado. Ei, querido, a sua missão deve ser maior que a sua vida. Você, eu, nós não podemos parar de orar por conta do processo, da dor, das lágrimas, das aflições. Nós precisamos permanecer em oração. Vivi, por que você chamou atenção para o quarto no alto? Mas esse quarto não poderia ser no lugar baixo? Mas entenda uma coisa, a sua resposta, ei, a sua resposta virá do alto. Quando o Senhor muitas vezes ele se retirava para orar e ele ia para onde? Para o monte. É do alto que virá o seu socorro, que virá a sua resposta. Ela morre, levam ela para o quarto, no alto. Aí eu digo, em nome de Jesus, o quarto no alto, eu quero falar de uma forma profética. Quarto lugar de intimidade, alto relacionamento com o Pai. Ei, preste atenção. Na ótica humana,
na ótica humana, morreu, preparou o corpo, velou, sepultou. Na ótica humana. Na nossa ótica, que eu creio que cada um de nós que estamos aqui, Eline, Glauber, Alberto, Jeconias, Rubens, irmã Arlene, Damião e outro irmão que eu não consigo identificar o nome. Nós sabemos das experiências que nós já tivemos com o Senhor e que continuamos tendo. E na nossa ótica sobrenatural, não é a ótica natural de seguir essa ordem. Morreu, arrumou, velou, sepultou. A nossa ótica sobrenatural é: entra no quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Foi o que Pedro fez quando levou ela para o quarto. Poderia ter deixado ela na sala, poderia ter deixado ela em qualquer lugar, mas era necessário ir para o quarto no alto. Quando chegasse lá, Pedro daria uma ordem que todos saíssem. Ele se prostrou primeiro, antes de orar por ela, para que o milagre da ressurreição, né? Ou da ressuscitação acontecesse. Era necessário ele receber do Pai. Vou te falar mais uma vez. A providência que você precisa vem do alto, não de baixo. A lógica do homem morreu, sepultou, mas pela fé, orar, o poder da oração muda história e situação. Entende? Então, pegue hoje a sua situação, aquilo que você está vivendo, aquilo que você necessita da parte do Senhor, leve para o quarto e ore. Pegue a sua situação, difícil para os olhos humanos, mas para Deus não é impossível, e leve para o quarto. 2 varões vão até Pedro. Qual a posição desses varões? Intercessores. Interceder por Dorcas. Ele sai de onde ele está, vão até Jope, ao encontro de Pedro, intercede por Dorcas. Ela não podia orar, porque ela já estava morta. Não tinha condição dela orar. Mas teve 2 intercessores, 2 varões que intercedessem por Dorcas. Entende o que o Senhor está nos dizendo nesta noite? O que é que eu preciso nesta noite? Qual o desejo do meu coração? Ei, preste bem atenção. Pedro, já repeti, essa vai ser a 3ª vez. Ele vai orar. Ele vai orar. Essas viúvas não poderiam estar presentes? Eram pessoas que amavam Dorcas. Eram pessoas que se sentiram acolhidas. Dorcas fez a diferença na vida delas. Elas reconheciam o papel de Dorcas na vida delas. Reconhecimento. Cerque-se de pessoas que oram verdadeiramente. Estejam perto de pessoas que oram, de pessoas que são apaixonadas por Jesus, de pessoas que têm a certeza de que vão te ajudar a você se aproximar dia após dia da cruz. O propósito era Pedro, Dorcas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Por quê? Nos cercar de pessoas que oram. Primeiro, é que são pessoas que estão fortalecidas e de que, de alguma forma, vai nos fortalecer. E vão fazer parte do propósito, porque quando não fizer mais parte do propósito, o Senhor tira, arranca, porque senão nos afasta do propósito. Sabe? Pedro colocou todo mundo que estava no quarto para fora. O propósito era só com eles e mais ninguém. Chega um tempo nas nossas vidas que é nós, o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo e o propósito. E mais ninguém. Dorcas deixa um legado. Nós estamos construindo um legado para deixar para a nossa família, para os nossos filhos, vizinhos, amigos. Qual o legado que nós estamos construindo? O que de fato nós queremos em Cristo Jesus? Será que eu, Viviane, estou fazendo a diferença numa sociedade corrompida, onde os valores já não mais existem? O que é errado virou certo e o que é certo é errado? Numa sociedade que nós não podemos mais dar opiniões porque são tantas coisas e as pessoas querendo nos deixar subjugadas a elas. Estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil. Mas quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar? Ninguém. Ninguém. Não sei a idade de Dorcas. Não sei. Não sei a idade dessas viúvas. Porque quando a gente fala viúvas, parece que são pessoas mais experientes. Podem ser que no meio daquelas viúvas tenham viúvas de todas as idades. Mas isso é o que menos importa nessa hora. Para mim, o que mais importa era a postura de Dorcas, mediante aquilo que foi colocado na mão dela. Dorcas ressuscitou? Ressuscitou. Para a honra, glória do nome do Senhor. Foi Pedro que realizou, através da instrumentalidade da vida de Pedro, esse milagre de ressuscitar Dorcas. Mas nesta geração, neste tempo, o Senhor quer contar comigo e com você também. Então, como diz aquele louvor, entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinto a glória de Deus. E ali o Senhor, através das nossas vidas, vai nos dando munição e estratégia para guerrear as nossas lutas. Seja como Dorcas, faça aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Pastor, pastorei com excelência. Missionária, faça a missão com excelência. Intercessora, interceda com excelência. Presbíteros, evangelistas, irmãos em Cristo Jesus, servos do Altíssimo, faça com excelência. Mas Dorcas, irmã Vivi, não merecia enfermar, já que ela usava de compaixão, como ela amava o irmão, ela costurava com amor. Ei,
Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe as experiências que nós vamos passar. Se Ele permitiu Dorcas enfermar, tem um propósito. A enfermidade não nos dirá se somos menos ou mais crentes em Cristo Jesus. Mas através da situação, Ele usa as situações adversas para que o nome dele seja glorificado. Põe a mão no seu coração e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te render graças, louvores e adoração. Nesta hora eu quero me identificar em oração com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e quero declarar em nome de Jesus que assim como um objeto pequenino, sem estrutura nenhuma para o homem, mudou a história de muitas mulheres. Senhor, use aquilo que nós temos para mudarmos a história de uma geração, de pessoas, dos nossos vizinhos, da nossa família, em nome de Jesus. Para que tão somente o seu nome, através das nossas vidas, seja glorificado. Te rendemos graças, louvores e adoração. Reconhecemos a tua soberania e o teu senhorio sobre as nossas vidas. Te apresentamos o nosso chamado e dizemos: eis-nos aqui, Senhor, para dar continuidade àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu te oro nesta hora, agradecida que sou pelo privilégio da oportunidade que o Senhor me concedeu de compartilhar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, esta palavra poderosa, palavra profética, palavra que veio do trono para os nossos corações. Te louvo, te adoro e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e glória a Deus.